Olá, tudo bem? Somos a Palestra de Bombeiros e eu sou o Tenente Gesamar, do Corpo de Bombeiros. Nosso assunto hoje é emergência, falando exatamente sobre desmaio. Você está no metrô, você está no ônibus, você está na sua casa, você está na escola e de repente alguém desmaia do teu lado. E agora? Você tem um caminho? O que eu faço? Antes de eu saber o que eu faço, eu preciso saber por que aconteceu. Quando a gente entende, a gente atende melhor. Então vamos entender por que as pessoas desmaiam. Qual o motivo? Poderia dizer que a gente desmaia por vários motivos. Poderia falar muitos motivos, mas dois deles são predominantes. A grande maioria das vezes que as pessoas desmaiam são dois motivos. E nós vamos focar esses dois motivos no nosso vídeo de hoje. Vamos falar de um motivo e depois do outro. Do que você está falando, bombeiro? Eu estou falando o primeiro motivo. Pressão baixa, conhecido como hipotensão. Alguém pode imaginar que a pressão está definida pela força do coração. Isso não é verdade. A pressão está definida pelo tamanho da artéria. As nossas artérias têm a propriedade de abrir e de fechá-la. Qual a situação que ela abre e fecha? Se eu sair correndo, se eu subir uma escada, as artérias da perna abrem. Se eu pegar um peso, ou fazer uma barra, as artérias do braço abrem. Se eu comer uma comida pesada, as artérias do estômago abrem. Aonde eu preciso de sangue, a artéria abre. Mas ela abre e fecha também pela temperatura. Quando está frio, as artérias fecham. Quando está calor, as artérias abrem. Vamos explicar uma coisa para você. Eu comecei a falar de pressão, agora estou falando de abrir e fechar. Talvez você não está entendendo essa relação. Vamos fazer um exemplo. Você está lavando um quintal. A água que está saindo na ponta da mangueira é pressão da Sabesp. Mas apareceu uma sujeira no quintal. E você quer empurrar com a água, com a pressão. O que você faz? Mete o dedo na ponta da mangueira. Quando você fecha, você aumenta a pressão. Quando você abre, você abaixa a pressão. Então eu vou voltar para a aula. Quando está calor, as nossas artérias abrem sistematicamente e a pressão abaixa. Se ela baixa muito, começa a faltar sangue lá em cima. E o primeiro sintoma é você começa a ficar tonto, começa a ter tontura, e essa tontura pode levar ao desmaio. Você está desmaiando porque a pressão abaixou. E a pressão abaixou porque está muito calor. Então, a grande maioria das pessoas que tem pressão baixa, ela desmaia por dois motivos. Ou pelo calor, ou por falta de volume. Que tipo de volume? Ela está desidratada. Então, desidratação e calor faz com que as pessoas desmaiam com frequência. O que eu vou fazer? Eu já entendi. Agora eu vou atender. O que eu vou fazer? Vamos fazer aqui um exemplo. Você chega da sua casa, um dia muito quente, trabalhou muito calor, no verão. E o que você faz quando você acaba de chegar em casa? Vamos relacionar? Provavelmente você tira o sapato, provavelmente você vai ficar descalço. Provavelmente você vai por uma roupa mais leve, talvez uma bermuda, uma camiseta. Provavelmente você vai abrir a janela, vai ligar o ventilador, vai ligar o ar-condicionado. Provavelmente você vai na geladeira pegar algum líquido, uma água, um suco, quem sabe uma cerveja. É mais ou menos isso que nós vamos fazer com a pessoa que está desmaiada ou quase desmaiando por pressão baixa. Eu vou melhorar a roupa, diminuindo aquela roupa pesada. Eu vou abrir a janela, eu vou fornecer um ventilador, um vento e eu vou fornecer água. Mas não pode dar água. Lógico que pode dar água, ele está com calor. Então você está num ambiente fechado, está muito quente, seja ele um ônibus, seja ele um metrô, seja ele uma igreja, muita gente, muito calor. O que eu faço? Levo essa pessoa para um lugar arejado e tento melhorar a temperatura. Quando eu melhoro a temperatura, certamente você vai ter sucesso. Só não pode dar água se a pessoa tiver com ânsia de vômito. Você está com ânsia, você vai dar água, óbvio, né? Vai piorar essa ânsia. E só não pode dar água vítimas de trauma. Nós temos um vídeo que fala sobre trauma. É vítimas de acidente. Então não é acidente, está muito calor, você não erra. Melhora a temperatura e dá um pouco de água. Então essa é o primeiro modelo que a gente pode atender, tá?
Agora tem uma outra coisa que pode acontecer também com uma pessoa passando mal dentro do ônibus e assim por diante. Dentro do metrô, dentro da igreja e dentro de algum ambiente fechado. Qual que é o motivo? Vamos entender para atender. Vamos entender isso. Nós temos uma coisa chamada diabetes. Você já ouviu falar em diabetes, né? Você sabe exatamente o que é diabetes, né? Como que a gente fica diabético? De onde vem isso? O nome certo é diabetes mellitus. Vamos entender um pouco. A nossa corrente sanguínea, ela tem que ter energia. Da mesma forma que no celular eu tenho energia, que no carro eu tenho energia. Qual que é a energia do meu celular? É a bateria. E do meu carro? É a gasolina. E do meu corpo? Do meu corpo é glicose. Simples assim. Energia do meu corpo se chama glicose. Tudo que é alimento tem uma parte energética, é energia. Os alimentos mais calóricos têm mais energia, mas todos os alimentos, uma parte é energia. Ela vai para a corrente sanguínea para alimentar as células. Acontece que na corrente sanguínea, ela tem que ser equilibrada com uma coisa chamada insulina. Essa energia chamada glicose tem que estar na corrente sanguínea equilibrada com um hormônio chamado insulina. O que acontece se houver um desequilíbrio? Se tiver muita insulina e pouca glicose, a pessoa vai ficar com pouca energia e ela vai passar mal, ela pode desmaiar. Se ficar muita glicose e pouca insulina, prejudica somente tudo. A corrente sanguínea hiper de grande glicosada, mas o que é hiperglicosada? É em relação à insulina. Ela tem mais glicose do que insulina. Então ela está hiperglicosada. A corrente sanguínea hiperglicosada, ela pode dar um AVC, ela prejudica o seu cérebro, ela prejudica as vistas. Você já viu? Diabético fica cego. Ela prejudica o coração, ela prejudica os rins, ela prejudica a circulação como um todo, ela dificulta a coagulação. Então, hiperglicosado não é bom para nós. É bom que nós estejamos equilibrados entre insulina e glicose. Acontece que tem dois tipos de diabético, tipo 1 e tipo 2. O tipo 2 fabrica pouca insulina e, por consequência, você não pode ter muita glicose, porque senão fica hiperglicosado. O tipo 1 não fabrica insulina. Ele tem que injetar insulina. Se ele vai injetar insulina, da mesma forma, não pode ter muita glicose, porque vai ficar hiperglicosado. Bom, mas por que eu preciso saber de tudo isso? Porque se você tiver pouca glicose, você desmaia. Isso pode ser um diabético ou pode ser um atleta que não se alimenta, tem pouca glicose, pouca energia, como eu já falei, ele vai acabar desmaiando. Bom, então vamos lá. Alguém está passando mal, está quase desmaiando dentro do ambiente que eu estou. Eu já entendi que o calor eu posso dar água e a glicose eu dou açúcar. Por que açúcar? Porque o açúcar ele entra mais rápido na corrente sanguínea do que o sal. E o líquido entra mais rápido que o sólido. Então fechou. A água, eu melhoro a temperatura. Eu coloco açúcar na água e eu melhoro a energia. Água com açúcar você não erra, se a pessoa estiver passando mal. Agora, se a pessoa é diabética, alguém pode falar assim, pô, mas não pode comer açúcar. A pessoa é diabético e ele come uma coisa doce, ele prejudica o corpo dele ao longo do tempo. Agora, se ele tiver ao contrário, com pouca energia, ele vai desmaiar, vai tomar até o colo se ele estiver sentado do lado dele no ônibus. Então, é bom que ele tome água com açúcar. Geralmente o diabético pede uma bala. Não vai pedir água com açúquer, pede bala. Né? Por que bala? Porque a bala é doce e ele encontra o líquido através da saliva. Um líquido doce entra na corrente sanguínea em 50 segundos. Tudo bem? Aí, só para um adendo aí, né? Aí, como é que eu faço para não ser diabético? Por que tem tanta gente diabética? Simples, porque come muito açúcar e tem pouca insulina. Aí precisa equilibrar. Quando vai equilibrar?
O pâncreas, que fabrica insulina, trabalha muito. Cada vez que você engole glicose, o teu cérebro fala para o pâncreas, fabrica insulina, fabrica insulina, fabrica insulina. Teu pâncreas não vai aguentar. E daqui a pouco você é pré-diabético, e daqui a pouco você é diabético. Porque teu pâncreas não aguenta fabricar tanta insulina quanto você ingere de glicose. Então o que eu posso fazer? Pode comer? Pode comer, mas tem que gastar. Já ouviu falar nisso em exercício físico? Qualquer médico que você for vai falar isso. O nosso corpo precisa de exercício físico. Por quê? Porque quando você come energia, você gasta energia e equilibra. Se você não gosta de exercício físico, você está prejudicando o seu corpo. Tá? E se você está fazendo exercício físico, você precisa comer para equilibrar. Então, resumindo, está passando mal? Água com açúcar e melhora a temperatura. Você vai ter sucesso. Se você gostou desse vídeo, de outros vídeos que a gente fala de emergência, me siga nas redes sociais que eu vou ficar contente. Muito obrigado pela atenção.